Olá, pessoal. Hoje nós temos, na minha opinião, o dever de pelo menos lembrarmos que é o Dia Nacional de Combate ao Tabaco, ao fumo. E vou aqui de maneira breve, claro, também insuficiente, mostrar por que isso é fundamental para a saúde das pessoas. Primeiro, 90% dos casos de câncer relacionado com os fumantes atingem pulmões, rim, boca, esôfago, pâncreas e bexiga. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo acabou de publicar uma pesquisa onde 65% dos cânceres de bexiga é relacionado ao fumo, no caso dos homens. No caso das mulheres, 25% dos casos de tumor de bexiga maligno é relacionado ao fumo. Num período de 25 anos, houve uma redução do número de fumantes no Brasil. Entre o público masculino, caiu de 29% para 12%. E no grupo feminino, foi de 19% para 8%. Significa que no público feminino caiu para metade e no público masculino quase caiu para um terço, um pouco mais de um terço. Portanto, dá para concluir que a indústria do tabaco, elas não vão desistir e está obtendo ainda algumas vitórias. De um lado, um grande público tomou conhecimento de que fumar é um verdadeiro suicídio, é uma roleta russa, e de outra parte, a indústria não quer perder os seus altíssimos lucros. Por que eu falo isso? O que a indústria do fumo inventou? Primeiro, 85% dos pontos de venda de cigarro, de fumo, do tabaco, numa pesquisa que foi feita em alguns países da América do Sul e América Latina, está até 250 metros de escolas. Então, o público são crianças e adolescentes. Porque o vício do fumo começa muito cedo. Segundo, eles começam a inventar novas formas para viciar as pessoas. Quais são as novas formas? São chamados aditivos. Eles alteram com os aditivos o sabor. Então você tem sabor menta, você tem sabor de fruta, você tem sabor os mais variados. Isso pode até induzir alguém a imaginar que aquilo não é tão terrível quanto na verdade é. Para vocês terem uma ideia, no cigarro tem mais de 4.700 substâncias químicas. Vou repetir, tem mais de 4.700 substâncias químicas. A única viciante, segundo os estudos até o presente momento, é a nicotina. Não significa que as demais não façam mal para a saúde. Estou falando do vício. Porque quando alguém traga pela primeira vez e inala a fumaça, aquilo vai para o cérebro, já dá uma sensação de bem-estar. Depois aquilo vai para a corrente sanguínea e começa a matar o indivíduo, atingindo o corpo humano em várias partes. Pois bem, para vocês terem uma ideia, esses aditivos mereceram a atenção da chamada Convenção Quadro de Combate ao Tabagismo. O apelido é CQCT, Convenção Quadro de Combate ao Tabagismo. Pois bem,
Isso foi o primeiro tratado internacional de saúde pública promovido pela Organização Mundial da Saúde, para todo mundo ter a dimensão de quão sério é este problema. E ali o que diz nessa Convenção Quadro? Proibir o uso de todos os aditivos de sabores e aromas nos produtos de tabaco. Eu tinha falado só sabor, mas também tem aroma. Proibir o uso de embalagens e rotulagens enganosas, que vai desde uma paisagem bonita, uma mulher bonita, ou alguém praticando esporte. É bom lembrar que aquele suposto cowboy norte-americano que aparecia em embalagem de cigarro, morreu de câncer. E criticando naturalmente a indústria da morte, que é a indústria do fumo. Proibir todas as formas de propaganda direta e indireta do cigarro. Promoção e patrocínio, incluindo os displays dos produtos nos pontos de venda. É por isso, entre outros motivos, que você não vê mais propaganda de cigarro em carros de Fórmula 1. Bem, então, com o cigarro as pessoas perdem a saúde, porque nós falamos e enfatizamos o câncer, mas não esquecemos da outra grande causa, aliás, a principal causa de mortalidade no Brasil, que são as chamadas doenças cardiovasculares. Infarto, acidente vascular encefálico, entre outras. Bom, então se de um lado no cardápio você tem câncer, do outro lado você tem doença cardiovascular, como é que alguém em sã consciência vai fumar? De onde é que surgiu a luta vitoriosa para acabar com o cigarro em ambiente fechado? É só qualquer um de nós se colocar num ambiente de trabalho onde todo mundo fuma. Exemplo, garçom. O garçom, ele era um fumante passivo, porque um sujeito ia lá, fumava, ele estava fumando, sei lá, 1, 2, 3 cigarros. Mas multiplica aquilo por 10, 20, 30, 100 por dia. Aqueles garçons e outros profissionais fumavam mais do que todos os fumantes juntos. Portanto, o direito de cada um vai até o limite de não atingir o direito dos outros. É por isso que houve a proibição de se fumar em ambiente fechado no Brasil, inclusive, infelizmente, em aviões. Nesse aspecto, a legislação brasileira, ela é citada mundialmente. Agora, repito, a indústria da morte, que é o cigarro, não quer perder lucros. Eles insistem na propaganda, eles insistem nos aditivos, eles insistem em perseguir crianças e adolescentes. Então, nesse dia, como eu disse no início, nós temos o dever de pelo menos pensarmos a respeito. E hoje, nós procuramos ver o que é que dava para fazer além do que já vem sendo feito. Na linha de propor um projeto de lei, na linha de criar mais restrições, estamos analisando junto, inclusive com entidades que há anos lutam neste sentido de se evitar o vício e as consequências do vício. Portanto, eu quero mencionar que eu tenho em mãos aqui documentos da ACT, que é uma organização não governamental que gentilmente nos cedeu alguns dados do que temos em mãos agora. Talvez o mínimo que a gente deva fazer, e quero avaliar para fazer isso prontamente, é fazermos uma audiência pública aqui, na Comissão de Seguridade Social e Família. Por quê? A ministra Rosa Weber, ela é relatora de um recurso impetrado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, contra
uma normatização da Anvisa de 2012 que exatamente proibia aditivos, no caso dos cigarros, no Brasil. Quando a CNI entrou com um recurso, e até hoje o Supremo não julgou, o que aconteceu? Foram liberados dezenas e dezenas e dezenas de cigarros, de tabaco, no sentido mais geral, com aditivos. Então, enquanto o Supremo não decide, quem ganha é a Confederação Nacional da Indústria. Eu vou falar bem claro. A Confederação Nacional da Indústria, de forma criminosa, está representando a indústria do cigarro. Finalmente, porque empresário gosta de se fingir patriota, mas eu estou dizendo, são criminosos. Sabe quanto o Brasil arrecada com a indústria do cigarro? Segundo dados, em torno de 7 bilhões de reais. Às custas de muitas vidas humanas, de muito sofrimento humano. Portanto, isso não é nada se comparado só com o prejuízo causado às famílias, aos jovens, aqueles não tão jovens, que inocentemente, às vezes para fazer pose, não se sabe mais para quê, acabam adquirindo vício. Mas sabe quanto que o Brasil gasta para cuidar dos doentes pelo cigarro e pelo tabaco? 52 bilhões. Portanto, se comparar só com o sofrimento, não vale a pena. Se comparar com os gastos, eu diria que além de ser um crime contra as pessoas e as famílias, é um crime contra a economia brasileira, é contra a saúde brasileira, porque sabe o que significa 52 bilhões de gastos para conter tudo aquilo, tentar minimizar, às vezes não tem jeito, mas gasta-se com as consequências do tabaco? Corresponde a mais ou menos 1/3 do orçamento total da saúde. Então imagine que a gente conseguisse reduzir de 52 para 10 bilhões os gastos, já é muito na minha opinião, mas vamos admitir, nós teríamos 40 bilhões a mais para o orçamento da saúde, que é declinante, insuficiente, e é só pesquisar em cada município brasileiro para ver o que falta. Falta praticamente tudo. Então, gente, eu queria finalmente dizer que tenho o maior respeito e faço esse vídeo também em homenagem aos profissionais de saúde, a todos aqueles cidadãos e cidadãs que doam do seu tempo, da sua capacidade, da sua dedicação em prol de uma causa absolutamente nobre. É claro que vai além dos oncologistas, vai além dos cardiologistas, vai além dos urologistas, vai além dos especialistas, vai além dos médicos, passa pela enfermagem, passa por todos os profissionais de saúde e chega na sociedade. Então muita gente está empenhada e a gente aqui quis tão somente dar a nossa pequena contribuição. Um abração a todos aí e obrigado pela atenção mais uma vez.